E aí, vascaínos, tudo bem? Eu sou Fábio Muniz, conselheiro eleito do clube, membro da Cruzada Vascaína, e a gente decidiu gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o programa de sócios. A Cruzada desenvolveu um trabalho que foi protocolado no clube no dia 30 de julho para que o clube usasse como base para desenvolver o seu programa de sócios. Esse trabalho está no nosso site, ele é público para que todos possam analisar, criticar, enviar sugestões, e a gente está fazendo esse vídeo para facilitar essa sua análise, para a gente continuar trocando ideia e debatendo o melhor para o programa de sócio do Vasco. Um programa de sócio forte e eficiente é a principal saída para os clubes brasileiros para o aumento de receita. Não dá mais para depender das cotas de TV, o espaço da camisa é limitado e os clubes precisam utilizar a força de sua torcida. E o Vasco não tem usado dessa força. O objetivo desse trabalho não é apresentar um programa de sócios pronto para o Vasco para implantar no clube, e sim um conjunto de ideias, pré-requisitos para fomentar o debate e ajudar o clube a desenvolver o seu programa de sócio a ser lançado. O novo programa de sócio do Vasco deve ter 3 pré-requisitos que nós entendemos ser muito importantes. O primeiro, 71% da torcida do Vasco está localizada fora do estado do Rio de Janeiro. Segundo, os sócios devem ter à sua disposição um grande clube de vantagens. Terceiro, os sócios devem ter benefício de um programa de fidelidade. 71% da torcida do Vasco está fora do estado do Rio. Característica essa que somente 3 clubes no Brasil têm: Flamengo, Palmeiras e Vasco. Assim, o programa de sócio do Vasco não pode ser copiado de clubes como o Internacional, por exemplo, um clube de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, e sim um programa de sócio de nível nacional. Bom, a torcida do Vasco está presente de maneira forte nas principais capitais do Brasil, nas grandes cidades. Por isso, o programa de sócio deve ser voltado para vantagens e benefícios que não incluam somente desconto na compra de ingressos. O segundo pré-requisito que a gente comentou, os sócios devem ter um amplo clube de vantagens à sua disposição. Diversas lojas e parceiros conveniados para que o sócio tenha descontos em produtos e serviços, não somente no desconto de ingresso, que limita demais. Por exemplo, os estudantes já têm esse benefício. Qual seria a vantagem, então, de um estudante ser sócio do Vasco? Os sócios devem ser beneficiados por um forte programa de fidelidade. O torcedor que vai a todos os jogos, compra os seus ingressos, produtos oficiais, apoia a campanha do Vasco Dívida Zero, programa Enquanto Houver no Coração Infantil, Vascaína Sangue Bom, ele deve ser recompensado por isso. Isso deve contar pontos para que o torcedor tenha vantagens e continuar consumindo produtos e serviços do clube. Agora um quadro demonstrativo da situação dos principais clubes brasileiros. O Vasco, com 18 milhões de torcedores e aproximadamente 15 mil sócios, tem apenas 0,1% de taxa de conversão de torcedores para sócios, a mais baixa dentre os principais clubes do Brasil. E com 15 mil sócios, aproximadamente, também o menor número absoluto de sócios. Baseado nesses 3 pré-requisitos macros, apresentamos alguns estudos de casos no Brasil e no mundo de programa de sócios de sucesso, para que auxilie o Vasco na montagem do seu programa de sócios. O primeiro é o Benfica, que tem o maior programa de sócios do mundo, aproximadamente 224 mil sócios, com renda de mais de 14 milhões de euros por ano. A taxa de conversão do Benfica é de 5,5%, uma taxa fantástica, que se a gente extrapolar isso para o Vasco, daria um número gigantesco de sócios torcedores. O programa de sócio do Benfica tem vantagens e descontos que fica até difícil da gente imaginar aqui no Brasil. Por exemplo, o sócio do Benfica tem desconto na concessionária de energia elétrica, hotéis, aluguéis de carros, clínica estética, postos de gasolina, restaurantes, companhias aéreas, parque de diversões e outros. É um programa sedimentado, com muito tempo já em funcionamento e muito amplo. Até mesmo quem não é torcedor do Benfica é sócio do Benfica por conta de tantas vantagens e tantos descontos. O Benfica possui o Red Pass, que possibilita o sócio a comprar um determinado lugar no estádio para assistir todos os jogos no mesmo lugar durante toda a temporada. Tem a bancada família, que é um pacote de 4 ingressos sempre juntos na arquibancada para que a família vá toda junta. Tem o batismo no campo, Benfica TV, serviços no cartão de crédito, agência de viagens, agência de seguros, colônia de férias, escolinhas para crianças, uma infinidade de vantagens que fica até difícil de nós vascaínos imaginarmos que isso é possível para um programa de sócio. Aqui no Brasil nós temos o Internacional como o maior programa de sócios do Brasil, mais de 120 mil sócios, com uma taxa de conversão de 3% de torcedores em sócios.
A renda do Internacional chega a aproximadamente 40 milhões de reais ano, chegando próximo já à sua cota de TV. O programa de sócios do Inter é muito forte na questão de venda de ingressos, mantendo seu estádio sempre cheio. É uma característica para um clube regional, onde a vantagem de ir ao jogo, a vantagem de comprar o ingresso, pesa na decisão do torcedor em ser sócio. Fato que o Vasco não deve levar em consideração, pela nossa torcida estar 70% fora do estado do Rio. O outro exemplo é do Palmeiras, um exemplo de sucesso. O Palmeiras tem alcançado a média de 1.000 sócios por dia, já chegando a mais de 90 mil sócios. O programa de sócio do Palmeiras tem muitas categorias, indo de R$ 9,90 por mês a R$ 599, abrangendo assim todas as classes e todas as possibilidades do seu torcedor em apoiar o clube. O nosso rival, o Flamengo, com aproximadamente 50 mil sócios, tem o seu programa de sócios calcado na venda e descontos de ingresso. Prioridade na compra e descontos no ingresso. Essa modalidade a gente acredita que não é a ideal, pois quando o clube vai mal e é eliminado de algumas competições, os torcedores simplesmente deixam de ser sócios, pois não conseguem ver vantagem em se manter, já que o sócio do Flamengo não vota e não frequenta as sedes. Bom, baseado nos 3 pré-requisitos, baseado nesses estudos de caso, a gente entende que o Vasco, antes de lançar o seu programa de sócio, deveria fazer uma pesquisa de opinião, para que o torcedor se sinta parte, ajude a construir o programa de sócio. Nós pensamos então em algumas perguntas onde o torcedor responde no site, ajudando o clube a construir o melhor programa de sócio. Essas perguntas seriam: o que mais te motiva a ser sócio do Vasco? Time forte no futebol? Reforma e modernização de São Januário? Participar das eleições do clube ou participar da vida social do clube? Qual o valor que você está disposto a pagar para ser sócio do Vasco com os benefícios esperados? Quais os benefícios que você espera sendo sócio do Vasco? E a quarta, deixe as suas sugestões para o programa de sócio, onde o torcedor pode escrever em até 400 caracteres o que ele espera do programa de sócio para que ele se associe. Bom, falamos nos 3 pré-requisitos, falamos nos estudos de caso e agora vamos deixar algumas sugestões vinculadas àqueles 3 pré-requisitos que falamos no início. O primeiro, 71% da torcida do Vasco está fora do estado do Rio de Janeiro. Assim, uma de nossas sugestões para o programa de sócios é que o Vasco viabilize a Casa do Vascaíno. Seriam parcerias com clubes regionais, clubes de bairro, onde o vascaíno pudesse assistir os jogos do Vasco juntos, onde o vascaíno poderia comprar produtos oficiais do clube, festejar datas históricas, receber ídolos em datas comemorativas, fazendo com que a torcida permaneça junto, com sentimento de união, ajudando o clube, pertencendo ao clube. Uma outra sugestão no requisito 2, sobre clube de vantagens, a gente entende que o clube precisa ampliar os seus parceiros. Não dá para o sócio ter apenas vantagem e desconto de ingressos. Ele precisa de um amplo clube de vantagem, empresas cadastradas, dispostas a oferecer benefícios para o sócio vascaíno a consumir e a utilizar os seus produtos. Ainda sobre um amplo clube de vantagens, o Vasco precisa de algumas informações, que nós chamamos de Mundo Vasco. O Mundo Vasco são respostas às seguintes perguntas: quem somos, quantos somos, aonde estamos, qual a nossa renda, e apresentar essas informações ao mercado consumidor. Buscar as empresas e apresentar o mundo vascaíno, para que o vascaíno seja direcionado a consumir a sua marca de automóvel, a operadora de celular, a companhia aérea do vascaíno, rede de postos de combustível, supermercados. Assim, as empresas terão vantagens em ser parceiros do Vasco, pois o mercado consumidor vascaíno estará todo direcionado a eles. Ainda sobre o programa de fidelidade, nós pensamos numa forma de pontuar o sócio. A ideia seria criar uma moeda interna vascaína, que seria Vascoin. Vasco mais coin, que é a moeda em inglês, lembrando aí o plural de Vascoins. E aí criaríamos um câmbio para que a cada R$20 gasto com o Vasco, o sócio acumularia um Vascoin. E aí, acumulando essa moeda interna, ele poderia trocá-la por produtos oficiais, ingressos em jogos decisivos, prioridade na compra em jogos decisivos e troca por produtos e serviços do clube de vantagens com as empresas parceiras do Vasco. Falamos a princípio dos 3 pré-requisitos e agora algumas sugestões. O sócio precisa ter ingressos e estacionamentos carregados na sua carteirinha de sócio. O sócio precisa ter uma entrada exclusiva em São Januário nos dias de jogos.
A carteira do sócio deve funcionar como um cartão de crédito para consumo em nossas dependências. Divulgação maciça do clube de vantagens e clube de fidelidade. O sócio precisa participar de sorteios e brindes de produtos das empresas parceiras. Atualização no número de sócios. Quem é o sócio 01 do Vasco hoje? O Vasco precisa atualizar essa numeração. Essa é uma ideia que funciona no Porto, lá em Portugal. Lá, a cada 3 anos, ocorre um recadastramento, onde os sócios inadimplentes saem dessa numeração. E aí você, sócio adimplente, vai ganhando vantagens nessa numeração, se aproximando de um número cada vez menor, o que gera um orgulho de ser sócio há tanto tempo e tem em sua carteirinha um número bem reduzido. Imagina o Vasco com 200 mil sócios e você sendo sócio 5 mil ou 5.500. Criação da Casa do Vascaínos, aqueles pontos de encontros nas principais capitais brasileiras para que os sócios possam se encontrar, assistir os jogos juntos, comprar produtos oficiais, gerando até uma competitividade saudável. As cidades que têm mais sócios seriam as primeiras a receber a Casa do Vascaíno. Parcerias com as casas portuguesas e clubes de bairro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, diversos clubes de origem portuguesa. E o Vasco precisa se aproximar desses clubes, trazendo de volta a cultura e a tradição portuguesa. Criação da categoria sócio corporativo. Seria uma modalidade para as pessoas jurídicas. Empresas que têm interesse em patrocinar, em ajudar o Vasco, teriam vantagens em ingressos para grupos, camisas personalizadas, benefícios em placas publicitárias, parcerias com imagens dos jogadores. Essa categoria seriam para empresas de menor porte que não teriam como fazer parte dos clubes de fidelidade e programa de vantagens, mas que teriam possibilidade de ser parceiras do Mundo Vasco. Alô Vascaínos, eu sou o Márcio Julião e participei desse estudo sobre o programa de sócio para o Vasco da Gama. Nossa proposta é ter 9 categorias de sócio, englobando desde uma mensalidade de R$ 5,00 até o plano mais caro, mensalidade de R$ 500, com direito ao ingresso dos jogos. O plano de R$ 5,00 seria para menores de 12 anos. Teríamos também o plano Vascaíno de Coração, voltado para sócios que não moram no estado do Rio de Janeiro. Dentre as categorias, nós temos plano de sócios voltado para vascaíno de fora do estado do Rio, tem o plano de sócio infanto-juvenil para menores de 18 anos e as categorias estatutárias geral e proprietário, sendo que geral para torcedores de dentro do Rio e geral para torcedores de fora do Rio, mas que querem exercer o direito de voto. Vamos falar agora da parte financeira. Para isso, fizemos algumas simulações de quanto seria a receita do Vasco dado esses planos. Se o Vasco tivesse 30 mil sócios, nós conseguiríamos uma receita aproximadamente de 17 milhões. Para 60 mil sócios, a receita ficaria em 34 milhões. Na terceira simulação, com 100 mil sócios, obteríamos uma receita próxima de 57 milhões, que corresponde à metade da arrecadação com a TV. Continuando as simulações, utilizamos a taxa de conversão de torcedores em sócios do Internacional e projetamos sobre a torcida do Vasco, o que daria a quantidade de 360 mil sócios, gerando uma receita de aproximadamente 206 milhões anuais. Utilizando a mesma taxa de conversão de sócios do Benfica, a taxa de 5%, seriam 900 mil sócios e uma receita de aproximadamente 514 milhões por ano. Um valor inimaginável que poria o Vasco na liderança entre as receitas de clubes do Brasil. Vascaíno, sou Fernando Giada, membro do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama e associado da Cruzada Vascaína, o qual ajudei também a desenvolver e elaborar esse programa de sócios. Falando de dados, de estatística, nós projetamos no programa entregue em julho a taxa de crescimento e ela sendo mantida, o clube perderia uma posição da 13ª caindo para a 14ª, ficando atrás de Sport, Bahia, Juventus de São Paulo e sendo alcançado por Santo André, Joinville e Chapecoense. Bom, a conclusão que chegamos com esse trabalho é que o programa de sócio é a saída mais rápida, viável, de custo relativamente baixo para o clube aumentar suas receitas, tendo em vista a dificuldade de negociação para aumento de cotas de TV e o espaço limitado na camisa para a publicidade. Concluímos também que o sucesso do programa de sócio está baseado na relação ganha-ganha entre clube e torcida, e os fatores de retenção e conversão do torcedor em sócio são direito a voto, clube de vantagens e programa de fidelidade. Não há mais espaço para que o torcedor vire sócio simplesmente baseado na paixão.
Atualmente, frequentar a sede social do clube e conseguir ingressos com descontos atende apenas uma pequena parcela do mercado em potencial. Há que se ter um programa de sócio que o torcedor se sinta parte do clube, participando efetivamente da vida social, política e financeira do clube, atuando no resultado dentro de campo. O Vasco precisa dos seus torcedores para seguir como um gigante. Sem um programa de sócios forte, a situação financeira tenderá a ficar mais complicada e seguiremos longe do sucesso. O Vasco precisa de você. Seja sócio.